Vamos lá dar início a mais um encontro. Hoje vamos falar dos capítulos 14 até o 19 e ela começa a falar sobre o amor como aceitação. Ela diz que um aspecto da dor de estar sozinha é ficar à procura de explicações do porquê eu mereci, ela fala entre aspas, passar por isso. Eu acho que esse é o questionamento que aparece em muitos tipos de sofrimento, não só da solidão, mas em diversas situações de perda, seja de pessoas, seja de perda financeira, seja de perda de saúde também. Muitas vezes nós nos questionamos do porquê estamos passando por isso, porque estamos merecendo isso. E ela fala sobre justamente os dias de Jó, onde se entendia que o bem e o mal eles vinham como recompensa pelo nosso comportamento, por aquilo que nós estávamos fazendo. Então Jó, os seus amigos, quem está ali ao redor dele, entende que aquele sofrimento que ele está sendo afligido, que está sendo imposto sobre sua vida, é merecimento de alguma coisa que ele fez. Então ele começa a se questionar, os amigos começam a dizer que você pecou, e ele começa a se questionar o que foi que eu fiz para merecer isso. Mas a gente sabe que não é bem assim, Ele não sabe o que estava acontecendo ali na corte celestial, não sabia o que estava passando. Mas é nesse momento que a nossa confiança no Senhor, ela é abalada, Será que nós conseguimos continuar confiando no Senhor no meio desse sofrimento? Satanás falou, É claro que Jó confia no Senhor, Claro que Jó confia em ti por enquanto, Porque ele tem bênçãos, ele tem amigos, ele tem pessoas, ele tem prosperidade, Mas se o Senhor tirar isso dele, verás que ele não confia em ti. Então a nossa confiança é abalada, a nossa confiança é posta à prova, nesses momentos de sofrimento. E aqui Beth vem falar, sobre como a solidão, ela também coloca a confiança no Senhor à prova. Será que nós conseguimos confiar no Senhor nesse momento? E a resposta da fé é sim, é aceitação. Ela diz que Jó, sentado em meio às cinzas, não parece um homem muito paciente. Ele rapidamente se fartou dos seus amigos e lançou muitos questionamentos, argumentos e acusações contra Deus. Deus deixou ele assim, que ele assim agisse antes de começar, não a responder, mas a enterrar Jó sobre uma avalanche de suas próprias perguntas irrespondíveis. Por fim, Jó reconheceu a onipotência de Deus e as limitações de seu próprio entendimento. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não tinha mais nada a dizer. E recentemente eu ouvi uma frase, eu não lembro onde foi, acho que foi no podcast cristão, não lembro de quem, que um rapaz lá falou, que muitas vezes nós estamos buscando, no meio do sofrimento, mais o entendimento do porquê estamos passando por aquilo, do que estamos buscando a Deus. A gente quer encontrar consolo no entendimento das coisas, a gente quer encontrar direção no entendimento das coisas, e a gente às vezes vai tornando o entendimento o nosso Deus, com D minúsculo. Muitas vezes a gente quer que a compreensão dos fatos, dos méritos, do porquê estamos passando por isso ou por aquilo, se torne a bússola que norteia as nossas vidas. E a gente sabe que muitas vezes a gente até entende, mas isso não traz consolo. Muitas vezes a gente até entende, mas a gente não consegue descansar nisso. Então, o entendimento de Jó, que perguntou tanto ao Senhor por quê, porque não foi respondido. Pelo contrário, o Senhor lançou perguntas a ele, não respostas. Mas a partir dessas perguntas, Jó entendeu, compreendeu a ação de Deus, e não as razões do porquê aquilo estava estava acontecendo na sua vida. A fé de Jó é surpreendente quando levamos em conta como ele conhecia o amor de Deus menos do que nós, que o conhecemos por meio da vida e da morte de Jesus Cristo. Temos uma Bíblia inteira, repleta de revelações sobre o sofrimento.
A reação de Jó talvez se parecesse mais com a rendição do que com a aceitação, mas aquilo era o bastante. Deus disse aos amigos de Jó que, ao contrário deles, Jó falara a verdade a seu respeito. O caminho da aceitação nos é mostrado em cada página da vida de Jesus. Ela emerge do amor e da confiança. Então, a gente, quando vê, esses exemplos de fé e de devoção ao Senhor no Antigo Testamento, a gente é confrontado com isso. Eles conheciam a Deus em parte. E Jó mais ainda, que pelo que se supõe, dos dados históricos, o livro de Jó pode ser mais antigo até do que Moisés, a gente não sabe muito bem. Mas mesmo assim, a gente sabe que o Antigo Testamento, aquelas pessoas que confiavam e entregavam ao Senhor, a gente tem ali os salmistas, com tanto amor, colocando o coração diante do Senhor, eles tinham acesso menor nele diante do que nós temos hoje, que temos a Bíblia inteira, temos o conhecimento do sacrifício de Cristo, que sabemos, os propósitos do Senhor através disso, e também as promessas, da consumação de todos os tempos. Então, a gente vê isso na vida, de muitos heróis da fé, mas também no maior herói, no herói com H maiúsculo, que é Jesus, que trilhou esse caminho da aceitação, partindo da confiança que ele tinha no Pai. Beth diz que ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele tomou sobre si a cruz e ninguém poderia lhe tirar a vida, mas ele mesmo a entregou. Ele nos chama a tomarmos a nossa cruz, e isso não é o mesmo que rendição ou resignação. É um alegre e voluntário, sim, as condições que encontramos em nossa jornada com ele, pois essas são as condições que ele deseja que compartilhemos com ele. Eventos são sacramentos da vontade de Deus, ou seja, são sinais visíveis de uma realidade invisível. Eles fornecem o próprio contexto no qual podemos aprender a amar e confiar. Então, os eventos que têm acontecido nas nossas vidas, aquilo que tem se mostrado diante de nós, as circunstâncias que estão diante de nós, é o contexto no qual nós podemos crescer, no qual nós podemos aprender e nos tornar mais santas. Em Timóteo, 2 Timóteo 1, dos versículos 8 e 9, diz: com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, pois Deus não nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Essa é uma palavra maravilhosamente reconfortante. O plano de Deus é nos tornar mais santas, e as adversidades são indispensáveis para isso enquanto vivermos neste duro e velho mundo. Tudo que temos a fazer é aceitar. E aí sempre é importante falar que aceitar é diferente de se conformar. Aceitar não é passividade, não é conformismo, não é as coisas são assim, vai ficar tudo assim mesmo, vou só ficar boiando na maré e me deixar levar para onde for. Mas a aceitação é um ato de fé, de alinhar nossa vontade com a vontade de Deus, é entrar em harmonia com o seu reino e com a sua vontade. E para isso a gente precisa sempre estar fazendo esse autoexame do nosso coração, do que a gente tem buscado, do que a gente tem feito, de como nós temos vivido, porque muitas vezes a gente está ali entre um limiar, de conformismo e aceitação, muitas vezes a gente deixa as coisas assim, é desse jeito, o Senhor fez assim mesmo, é da vontade de Deus, ou o Senhor permitiu. Então, a gente vai se fechando, na verdade, meio que se anestesiando para não sentir, não sofrer essas coisas que têm acontecido. Mas ela já falou, e ela torna a falar que essa aceitação, essa entrega, ela exige vulnerabilidade, ela exige que a gente esteja aberta para o sofrimento, para sofrer com Cristo. Ela disse que amar significa abrir-se para o sofrimento,
Será que então devemos fechar nossas portas para o amor e ficar seguros? Muitas vezes o conformismo é uma busca que a gente tem para se anestesiar, para silenciar nossas emoções, para calar o nosso sofrimento, para achar que a gente dessa maneira não vai reclamar com o Senhor, ou lamentar, ou colocar alguma coisa diante dele, com às vezes até uma motivação de não fazer algo que desagrade, não dizer algo que desagrade, mas o Senhor conhece o nosso coração, Muitas vezes a gente está com a boca calada, mas o coração em prantos, e a gente quer não sentir isso, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece tudo que nós temos vivido, e se a gente se abre para viver esse sofrimento com Ele, a gente vai estar, como ela diz aqui, fazendo parte, sendo participante, na verdade, dos sofrimentos de Cristo, estaremos sofrendo com Ele. Ela diz que no discipulado a aceitação é o abandono total da parte do discípulo, a entrega de todos os direitos ao mestre. Esse abandono, em todos os casos, significa dor. Cristo listou algumas das tribulações que seus seguidores poderiam esperar, para que eles não fossem pegos de surpresa, e assim descartassem a sua fé nele. Ele não ofereceu imunidade, ele pediu confiança. Então, muitas vezes a gente escuta pregações só com as promessas, de que se nós crermos no Senhor, nós encontraremos paz, alegria, prosperidade, Mas é importante que a gente seja real, na mensagem total do que Cristo falou, que teremos aflições, que poderemos ser perseguidos por amor ao seu nome, que passaremos por diversas situações que ele lista ali, mas que com ele nós andaremos guardados, que ele estará conosco até o fim dos tempos. Então, a confiança no Senhor, ela precisa estar cada vez mais fortalecida, E para isso nós precisamos conhecer bem ao Senhor. Nós precisamos entender quem é esse Deus que nós confiamos, Às vezes estamos olhando muito mais para as circunstâncias do que para o Senhor. E aí ela fala sobre Amy Carmichael, que sempre aparece nos livros de Elizabeth Elliot, que, para quem não conhece, ela foi uma missionária que nasceu no Reino Unido e que serviu como missionária na Índia por 55 anos, fazendo assim diversos trabalhos, principalmente com crianças abandonadas, Ela abriu orfanatos, cuidou de meninas que eram abandonadas, resgatou meninas também da prostituição. E ela viveu todo esse tempo, toda a vida dela solteira, nesse trabalho de entrega plenamente também ao serviço do Senhor como missionária. Ela escreveu muito, Ela conheceu o sofrimento. E ela conheceu o sofrimento da solidão também. Ela conhecia a tentação de fugir do sofrimento, esquecendo-se dele, afogando a tribulação e mantendo-se ocupada, fechando-se para o mundo, rendendo-se à derrota e ao ressentimento carrancudo. Ela também sabia que nada disso levaria à paz. Ela descobriu o que de fato conduz à paz, aqui e agora. Então, ela traz esse poema aqui de Amy, que diz: Disse alguém, esquecerei os rostos dos finados, os quartos desocupados, mais uma vez se encherão. Cessai, ó vozes, gemendo dentro de mim. Vão, porém, o clamor, vão, tudo vão. Não há paz em esquecer-se, enfim. Disse alguém, amontoarei ações sobre ações, as lutas e dissensões, agitar-me-ão e me susterão. Cessai, ó lágrimas, que afrouxam o homem em mim. Vão, porém, o clamor, vão, tudo vão. Não há paz em esforçar-se, enfim. Disse alguém, na quietude vou me esconder, porque na vida me envolvi. Fugirei assim da aflição. Cessai, desejo, e teus enganos sem fim. Vão, porém, o clamor. Vão, tudo vão. Não há paz na indiferença, enfim. Disse alguém, eu me rendo, estou derrotado. Por Deus fui despojado de todo o meu quinhão. Por que não cessais murmúrios dentro em mim? Vão, porém, o clamor. Vão, tudo vão. Não há paz na submissão, enfim. Disse alguém, aceitarei todo o sofrimento. Sei que Deus, em seu tempo, ao filho seu dará explicação.
Então cessou todo o tumulto que havia em mim. Não foi em vão o clamor, não foi em vão. Achei paz na aceitação, enfim. E aqui nesse poema a gente lembra muito de Eclesiastes, né? De Salomão falando, tudo é vão, tudo é vão, tudo é vão. Mas se colocar diante do Senhor, né? E viver a vida olhando com a perspectiva do tempo do Senhor, né? Um tempo que está acima do sol, né? De uma vida que é para além dessa, nós podemos encontrar o sentido, né? Para o que nós vivemos aqui e achar paz na aceitação, né? De viver de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vocês querem falar algum trecho desse capítulo? Querem comentar alguma coisa? Eu quero. Tá me ouvindo? Ou melhor, estão me ouvindo? Eu achei bem interessante, Lohane, você falar sobre essa questão, né, de não nos colocarmos nessa posição de passividade, né, em relação à aceitação. E isso remete muito à vida com Deus, a um relacionamento, né? Porque se a gente pensa assim, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero aceitar a vontade de Deus, mas isso não significa que será fácil, né? Que será algo tranquilo. E eu posso colocar as minhas dificuldades diante dele, né? De uma forma sincera, de uma forma honesta. E até se a gente se vê em algum momento nesse lugar, né, de conformismo e não de aceitação exatamente, a gente poder colocar isso diante dele também, né? De abrir o nosso coração, de sermos sinceras, porque é um relacionamento, né? E assim como você falou também depois que o Senhor conhece de fato o nosso coração, ele conhece, mas quando a gente abre, né? Quando a gente fala, a gente expõe para ele. Claro que ele vai nos conduzindo, né, da melhor forma, vai nos dando graça, né, para lidar com as situações e para a gente voltar para esse lugar, né, de não só nas nossas orações, né, pedir para que a vontade dele seja feita, mas buscar por isso, né, independente de qual seja essa vontade, aceitando essa vontade e lidando, né, com o que a gente tiver que lidar, sabendo que a gente não tá sozinha, né, como é o foco aí desse livro, né? Não estamos sós. Então, vivendo nesse relacionamento com o Senhor, ele vai nos ensinando, né? Nos capacitando em tudo, em cada passo. Sim. Até na oração do Pai Nosso, né? A gente sabe que tem ali o seja feita a tua vontade, e a gente sabe que a vontade do Senhor vai ser feita, né? Mas essa frase na oração é justamente essa aceitação, né? De conformidade, né? De a gente dizer assim, que a tua vontade seja feita, né? E eu vou aceitá-la, né? E eu vou me submeter a ela e eu vou buscar andar nela. E o Senhor conhece as dificuldades, né? Mas Ele também nos dá o escape, nos dá a força, né? Para que nós possamos assim seguir, né? Nesse caminho. Mas alguém quer falar, gente? A gente vai para o capítulo 15. Não? Então vamos lá. Um campo com tesouro escondido. Ela que começa falando sobre quando Jim estava se preparando para o trabalho missionário, que ele enxergou alguns paralelos na vida missionária, né, com a vida no território de Yukon, né, que é um território no Canadá que tem um grande rio onde tinha rumores de haver a presença de ouro, né? Então muitas pessoas iam para lá, mineradores, para buscar encontrar ouro. E eu não sei se vocês já assistiram algum filme, alguma série, né, onde tem essa busca por ouro de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, antiga, né? Porque hoje as pessoas vão com máquinas, né, com toda uma tecnologia, todo um aparato. Mas antigamente, quando os mineradores iam para esses rios, para essas cavernas, né, em busca dessa promessa de ouro, é um trabalho ali, né, de você estar ali submetendo a procurar uma coisa que você talvez não vá achar, né? Então, a gente vê algumas coisas, né, com peneiras, com picaretas, e tá ali no rio, e tá escavando, e um trabalho árduo sem garantir a recompensa. Mas os mineradores
fazem isso, né, com a mentalidade de que vão encontrar ouro, né, de que vão encontrar algo muito precioso, e esse prêmio sempre está em vista, né, sempre está ali na frente. E Jim entende que a vida missionária é isso, né? Só que diferente dos mineradores, esse prêmio que está em vista, ele é muito mais valioso, né? Ele não se pode perder, e ele tem a garantia de se encontrar, né? Porque não foi pelas obras, pelo fazer, né? Do minerador, vamos dizer assim, do missionário, mas pelo fazer de Cristo, né? E ele vai dizer, tem uma carta aqui, né, que se colocava para os mineradores, que é um poema da Lady Yukon, que diz: não envie os teus fracos e tolos, envia-me os teus fortes, os teus sãos, fortes para a fúria escarlate da batalha, sãos para que eu os atormente. Envia quem tenha coragem, e ao âmago quem for cingido como combatente. Espero por aqueles que hão de derrotar-me, e eu não serei vencido um dia. Tampouco serei derrotado por fracotes, delicados, frouxos e franzinos, mas por homens com coração de vikings e a fé simples de meninos, os intrépidos, fortes e poderosos, que pelo medo não se deixam dominar. Estes hei de ornar com meu tesouro, estes com minha carne hei de fartar. Os antigos garimpeiros tinham de acreditar que ali havia ouro. A jornada para obtê-lo seria uma tortura, mas eles escolhiam a tortura por causa da esperança. Jim acreditava que havia um tesouro melhor do que o ouro de Yukon, que valia qualquer risco, qualquer sacrifício. E tem uma frase de Jim, né, que diz: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder, né? E a gente conhecendo um pouco da vida dele, né, essa frase se torna muito significativa. Elizabeth fala aqui um pouco, né, de que nós não estamos correndo para Yukon em busca de ouro, né? Nós estamos vivendo vidas simples, somos pessoas comuns que nos levantamos, tomamos café, vivemos uma vida com luxo, né, que muitas vezes não é luxuosa no sentido de grandes riquezas, mas no luxo do conforto, né, de termos pequenas coisas que dão à nossa vida algum conforto maior do que vidas como, por exemplo, desses mineradores, ou de alguns missionários, ou de pessoas em condições que não têm, né, acesso a esses recursos. Mas ela diz que muitas vezes a gente se acostuma tanto com isso, com esses confortos, que a gente vai considerando pequenas coisinhas como privações, né? Como ela coloca aqui, como um engarrafamento, o ar-condicionado quebrado, um garçom disse que acabou a sobremesa que você queria pedir. Muitas vezes a gente começa a se queixar por essas coisas, né? A gente vê essas coisas como uma privação. E ela diz, olha, a solidão é muito pior do que ficar presa num engarrafamento ou ficar sem essa sobremesa. Talvez sequer pensamos que ela exige coragem, pois dificilmente pensamos nela como um sofrimento real. Contudo, ela se encaixa na definição de sofrimento mais simples que conheço: ter o que não se quer ou querer o que não se tem. Solidão não é o que queremos, ela resulta de querer o que não temos. É quase um trava-línguas aqui, né? Mas essa definição de solidão também tem essa definição de sofrimento também tem no livro dela, O Sofrimento Nunca é em Vão, né? Que é de ou nós temos o que não queremos, ou queremos o que não temos, né? Então é uma forma simples assim de resumir, né, o que significa sofrimento. Jéssica disse que ela compara a solidão com o descontentamento daquilo que não recebemos. E justamente isso, né? A gente está descontente com a situação que a gente está vivendo porque a gente não tem aquilo que a gente quer, ou a gente tem algo que a gente não gostaria, né? E ela diz: quem pode comparar os sofrimentos, né? Cada sofrimento, cada um sofre de um jeito, reage de um jeito ao sofrimento, né? Mas, apesar das formas de sofrer serem únicas, serem particulares, muitas pessoas acabam chegando a uma conclusão errada, né? De que Deus não nos ama, né? De que Deus não está olhando para nós com amor, que Ele
nos abandonou, que ele se esqueceu de nós, que ele, né, fechou os olhos e os ouvidos para os seus filhos, né? Mas há muitas coisas que Deus não conserta exatamente porque Ele nos ama. Ela diz: em vez de nos tirar do problema, Ele nos chama. Em nossa tristeza, solidão ou dor, Ele nos chama. Esta é uma parte necessária da jornada, mesmo que seja a parte mais difícil. É apenas uma parte e não vai durar todo o percurso. Lembre-se para onde estou levando você. Lembre-se do que você encontrará no final: um lar, um refúgio, um céu. A coragem para enfrentar o trecho acidentado vem do olhar adiante, né? De olhar para o futuro, de olhar em frente, né? E é isso, né? O Senhor nos ama. E muitas vezes a gente está olhando para Deus, querendo saber quem Deus é a partir das circunstâncias que a gente está vivendo, né? A gente coloca as circunstâncias entre Deus e a gente está olhando para Ele através da lente do que a gente está passando, dos eventos que a gente está vivendo, quando deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos olhar para as circunstâncias através da lente do Senhor, né? Devemos olhar para os eventos que estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, tendo a certeza de quem Ele é, né? De quem Ele diz que Ele é, que isso é a verdade sobre Ele, que Ele é um Deus que nos ama, um Deus que cuida, um Deus bom e justo. Jéssica disse que achamos que a vida com Deus, inconsciente, não nos conduz ao sofrimento e relutamos. Por isso, amor a Deus realmente resulta em aceitação do que Ele nos dá, mesmo não sendo aquilo que queremos ter. Verdade. A Dácia disse: novamente voltamos ao nosso contexto atual em relação ao imediatismo. Sim, de querer ter tudo resolvido logo, né? Que Deus se manifeste, que responda tudo o mais rápido possível, né? Que as coisas mudem de lugar, que as coisas sejam consertadas ligeiro, né? Mas enfrentar esses trechos acidentados, né? Não vai ter uma resposta imediata. Enfrentar essas circunstâncias de aflição não vai resolver tudo da mesma hora. Ela diz que por haver um objetivo reluzente, esses mineradores, né, partem de coração e vontade a enfrentar os perigos ainda invisíveis e desconhecidos da terrível jornada. E ela aqui também traz a questão dos heróis das lendas universais, né? Os heróis das histórias que nós conhecemos. Ela disse que seu heroísmo reside na aceitação, uma aceitação sem reservas de circunstâncias que outros homens evitariam a todo custo, e na perseverança. As cavernas escuras, os túneis e labirintos não são problemas a serem resolvidos, mas perigos a serem atravessados. As tempestades e os mares bravios devem ser encarados. Os gigantes e monstros mortos, tudo isso eles aceitam e suportam com perseverança em vista do prêmio. Então a gente conhece muitos filmes, né, muitas histórias que retratam isso, né, desse enfrentamento de circunstâncias difíceis, monstros, mares, montanhas, cavernas, né, e às vezes até o próprio coração se torna, né, esse monstro, mas o prêmio, né, está em vista e por causa disso eles suportam, eles enfrentam com perseverança. É possível aceitar a solidão e perseverar nela sem a amargura quando se tem uma visão da glória que está por vir. Isso é algo muito diferente do suspiro de resignação ou derrota, daquele tipo de renúncia sem esperança que apenas desiste e espera um destino malévolo. Em circunstâncias para as quais não há no mundo uma resposta final, temos duas opções: aceitá-las como uma sábia e amorosa escolha de Deus para nos abençoar, isso se chama fé, ou nos ressentirmos delas como prova de sua indiferença, seu descuido, até mesmo de sua inexistência, isso é incredulidade, né? E a gente sabe que muitos tiveram a fé abalada, enfraquecida, abandonaram os caminhos do Senhor,
porque a visão que eles tinham de Deus não aguentou um sofrimento, né, nessa vida, um sofrimento muito grande. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor, né? A gente sabe que não é na força da nossa fé, mas é em quem nós temos colocado a nossa fé, que nós nos agarramos a Ele, a Cristo, e é a partir disso que nós alcançamos esse socorro. Que o Senhor nos ajude, né, a ter a visão do prêmio, a não perder isso de vista, né, não perder a eternidade de vista, não perder a presença do Senhor de vista, mas ter isso, né, com esse desejo ardente em nosso coração, para que a gente possa enfrentar, né, os caminhos difíceis e tortuosos, né, e buscar conhecê-lo como ele é verdadeiramente, né. Ela disse que a gente pode ser tentado fortemente em atribuir injustiça a Deus, especialmente quando não há mais ninguém para culpar. Ceder a essa tentação conduz a um vazio espiritual, né? A gente pode se afastar, né, do Senhor, da sua presença, justamente por ter essa visão, né, de culpá-lo. E que se a gente não está achando culpado aqui na Terra, né, provavelmente a culpa é de Deus, e acabar se distanciando da sua presença. Mas a solidão, né, nem sempre pode ser consertada, mas sempre pode ser aceita como a própria vontade de Deus para aquele momento. E isso a torna em algo lindo. Talvez seja como aquele campo no qual se escondia o valioso tesouro. Devemos comprar o campo. Não é um prado ensolarado repleto de flores silvestres. É um lugar desolado e vazio. Mas quando sabemos que ele contém uma joia, todo o quadro se transforma. Um pedaço vazio de terra, esquecida, de repente se enche de possibilidades. Ali está algo que não apenas conseguimos aceitar, mas algo pelo qual vale a pena vender tudo o que temos e comprá-lo. Então, o reino dos céus, ele é comparado, né, a um campo que possui um tesouro escondido, né, e o homem, sabendo disso, vendeu tudo e comprou o campo, né? E aí, para achar o tesouro, ele vai escavar, né? Vai ser que nem os mineradores procurando ouro no rio, né? Buscando arduamente encontrar esse tesouro, mas com esse prêmio, com esse tesouro em vista, né? Escondido, mas com a certeza de que ele está ali, né? Ela diz que, no caso dela, vender tudo significava renunciar à autopiedade e os questionamentos amargurados. Não quero dizer que devamos sair em busca de oportunidades para sermos tão solitários quanto possível, né? Que tem gente que aí também vai para o outro lado e se Deus, né, tá dizendo que é para eu ser só, que é para eu estar sozinha nesse momento, então eu vou ser tão solitária quanto seja possível, não vou sair de casa mais, vou tirar a internet, não vou nem mais na igreja, né? Vou me isolar plenamente porque essa é a vontade. Não é isso que ela está dizendo, né? Ela está dizendo que é renunciar justamente a essa autocomiseração, né? De ficar se vitimizando e ficar fazendo esses questionamentos amargurados que não vão levar a lugar nenhum, né? Mas só vão alimentar a própria amargura do coração. Ela está falando de aceitação do inevitável, né? Quando por um ato voluntário recebemos essa coisa que não queríamos ter, né? Então a solidão, o nome do campo que ninguém quer, se transforma em um lugar de tesouro escondido. E quantos sofrimentos não são assim, né? Que nós precisamos enxergar sempre o maior prêmio, né? Para podermos enfrentar essas dores. Ela disse que o capitão da nossa salvação foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. E aqui ela vai falar um pouco, né, que ela queria saber um pouco mais da infância e adolescência do Senhor e tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Mas ela vai falar após isso, né, que os 3 anos de Jesus que a gente conhece, do ministério dele, ele aprendeu o que significava estar cansado, faminto, sem teto. As pessoas comuns o ouviam com alegria,
mas a elite não o suportava. Citaram incorretamente, julgaram injustamente, ele foi mal interpretado, foi mal compreendido. Os eruditos do hebraico estavam sempre preparando-lhe armadilhas, desafiando, debatendo, discutindo com ele. Jesus foi elogiado e zombado, seguido e abandonado, amado e odiado, ouvido e rejeitado, coroado e crucificado. Ele tinha todos os motivos para se sentir solitário no mundo dos homens, mas foi assim que aprendeu e demonstrou para nós o significado da obediência, por meio das coisas que sofreu. Se tudo o que ele agora pede de nós é a disposição de aceitar a relativamente pequena disciplina da solidão, não podemos ver isso como uma parte da sua dádiva de permitir que andemos com ele. Andar com Cristo é trilhar o caminho da cruz. Precisamos aprender, com o nosso Mestre. Precisamos aprender com o nosso Senhor a andar o caminho da cruz. E aqui no final do capítulo, ela cita o trecho de uma carta, que diz: creia, meu irmão, escrevo-te de próprio punho, que todo aquele que olhar para o lado claro da cruz de Cristo e for capaz de tomá-la de modo varonil, com fé e coragem, concluirá que ela é um fardo tão pesado quanto as velas são para o navio ou as asas para o pássaro. Tenho descoberto que o meu Senhor enfeitou aquele madeiro sombrio, perfumou e ungiu de júbilo e alegria. Há um pote de ouro, há uma recompensa do rei, mas ela só chega ao final da jornada. Então, nós precisamos ter isso em mente, de que o sofrimento faz parte da vida, mas o nosso mestre passou por ele, e ressignificou, transformou essa cruz, que é símbolo de vergonha, de humilhação, em um sinal de esperança, porque nós sabemos que a cruz está vazia, mas o trono está ocupado, como a gente muito viu essa frase na época da Páscoa, o trono do Senhor está ocupado, ele está lá, ele reina. Nós temos a alegria de sermos servos desse rei, Nós temos a alegria, de ter essa glória, essa alegria proposta para nós, de que estaremos em sua presença. E que isso possa nos motivar, para que nós possamos continuar atravessando os desertos da solidão, atravessando os pântanos da solidão, seja lá como for esse terreno que esteja se manifestando na vida de cada um de nós, seja ele como for, sabemos que não é acolhedor, pelo contrário, é desolador, é difícil, muitas vezes desesperador, mas nós podemos confiar que a presença do Senhor está conosco, como diz no Salmo 23. Podemos estar passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco, Ele está nos conduzindo para os pastos verdejantes. Radassa diz que Ele nos ensina a caminhar nas situações de sofrimento, mantendo os nossos olhos fixos nele. Amém, Radassa. Amém. Alguém quer falar, gente, sobre esse capítulo? Quer comentar ou ler alguma parte que eu não li? Se não há, vamos para o próximo. Capítulo 16. Faça-me um bolo. Ela começa aqui contando a história de Maria von Trapp, que é a noviça rebelde. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme, mas eu não. É um dos que está na minha lista de clássicos para assistir, que sempre vou passando outros na frente e nunca assisto.
Mas depois de ler aqui eu fiquei com mais vontade, né? Porque eu não sabia nada sobre a história dela. Então a Elizabeth conta um pouquinho dessa história, né? De que ela tinha esse desejo, né? De servir a Deus integralmente, então foi para um convento. E ela dizia, se Deus me deu tudo, o que é que eu posso dar a Ele? Eu gosto muito do Salmo 116, na versão da NVI, né, que diz, como posso retribuir ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como é que nós podemos fazer algo para o Senhor, se é Ele que nos dá tudo, né? E aí ela diz que entendeu, né, que ela teria que se oferecer a si mesma, né, porque tudo que ela tinha já era do Senhor, então ela só iria devolver, né? Conhecendo ao Senhor, ela precisaria deixar tudo, né, diante de Deus. Elizabeth disse que a solidão, ela já mencionou como uma dádiva, né? E se é uma dádiva que pode ser recebida e aceita, ela também pode ser oferecida diante do Senhor. E este é o lugar para se começar, né? Se oferecendo plenamente ao Senhor, como fez Maria von Trapp, entregando tudo diante de Deus, né? Todo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como diz em Romanos. Esse é o lugar para se começar. Em sua sabedoria e bondade, Deus deu a cada um de nós um corpo particular, por Ele projetado e construído, preparado para nós, o qual traz consigo a imagem dele, mas é distinto de todos os demais. Não podemos oferecê-lo a menos que primeiro o recebamos, isto é, o aceitemos, com suas belezas, imperfeições, limitações e potencialidades. Este corpo, e o de mais ninguém, é minha oferta. Ele não é, contudo, mero sangue, osso e pele. É morada do espírito, mente, coração, vontade, emoções, temperamento. Ele deve ser oferecido de todo o coração, com simplicidade, sem questionamentos sobre a sua adequação. Ele é sagrado, como o eram os utensílios do tabernáculo, por terem sido oferecidos, consagrados e separados para aquele serviço. Todas as ofertas feitas a Deus são importantes para Ele, por causa daquela única e singular oferta que Cristo fez por nós. Somos unidos a Ele nisto, estamos realmente crucificados com Cristo. Então, este corpo, que é a morada do meu ego, torna-se a morada do próprio Deus, um templo do Espírito Santo. Não pertence a mim mesmo, ele é aceitável a Deus, porque eu sou uma com Cristo e a minha oferta é incluída na oferta dele. Então, nessa parte ela vai dizer que a gente começa oferecendo o nosso corpo ao Senhor, seja ele como for, né? Com as suas inadequações e perfeições, com suas dificuldades, com as suas belezas, com as suas potencialidades, único do jeito que ele foi criado, mas próprio, né, para ser entregue ao Senhor como sacrifício vivo e agradável, né, como um sacrifício, né, que está unido ao sacrifício de Cristo e é feito em vida, né, não mais pelo derramamento do sangue, né, mas um sacrifício que é feito continuamente com a nossa própria vida. O amor de Deus ao aceitar tal oferta é como o amor de um pai cujo filho lhe dá um presente comprado com o dinheiro que o pai lhe deu. Quem nunca, né? Pai, me dá um dinheiro para eu comprar um presente dia dos pais, né? Mãe, me dá dinheiro para eu comprar um presente para o seu aniversário, né? E aí é algo que ela nos dá e a gente está só devolvendo, né? É um amor muito terno e compassivo. Ele reconhece que o amoroso presente do filho vem de sua absoluta pobreza. A gente não tem nada para oferecer, a gente não tem nada para dar, a não ser aquilo que a gente já recebeu. O Pai já nos deu tudo. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Lucas 15:31.
já dentro da história do filho pródigo. O pai dá algo a mais para que o seu filho tenha algo a dar, né? E isso é a nossa vida. Nós recebemos do Senhor tudo que nós temos, nossos dons, né? Nossos talentos, nossa vida, nossos confortos, né? Nossas capacidades, nossas dificuldades, nossas limitações, né? E tudo isso podemos devolver ao Senhor, entregar e colocar diante dele, né? E na pobreza, né, do que nós temos para entregar, nessa pequena oferta, né, que nós somos, o Senhor aceita, né, com compaixão e com amor tudo que nós temos, né, se nós colocamos diante dele com esse coração, né, de entrega. Tendo apresentado o nosso corpo, algo a mais que possamos dar? A resposta é sim. Tudo mais, tudo o que o Senhor nos deu. Ela diz que quando os filhos de Deus lhe apresentam os seus dons na igreja, apresentam-lhe tão somente o que eles têm sido dado, o que lhes tem sido dado pela graciosa abundância divina. E nós oferecemos e entregamos ao Senhor tudo que já vem dele. É importante entender muito claramente que nós não temos absolutamente nada, né? Como essa compreensão é importante para as nossas vidas, né? Que nós não temos absolutamente nada a acrescentar ao sacrifício completo de Cristo, que é a nossa própria salvação. Nós não temos nada a mais para colocar no sacrifício do Senhor. Sua oferta foi perfeita, não tem defeito algum, nem tampouco a necessidade da velha ordem de sacrifícios, o sangue de cordeiros, de touros e todo o resto, pois Cristo estabelece uma nova ordem de obediência à vontade de Deus, na qual temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Assim ele nos concede que nos aproximemos do Senhor. Assim ele recebe as nossas ofertas, dadas em virtude de algo que ele nos deu quando nos criou. Liberdade de escolha para que possamos livremente escolher amá-los e nos entregarmos a ele. Então, essa oferta que nós fazemos do nosso corpo, dos nossos dons, de tudo que o Senhor nos dá, não é para que nós alcancemos a salvação, porque a salvação também nos é dada. A salvação, ela é perfeita no sacrifício de Cristo, né? Mas nós nos tornamos participantes dessa oferta, né? Quando também entregamos tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Uma vez que eu tenha dado o meu tudo, posso especificamente oferecer meu tempo, meu trabalho, minhas orações, minhas posses, meu louvor e sim, meus sofrimentos. É nesse misterioso sentido que enxergo a solidão como uma dádiva. Não é apenas algo a ser aceito, mas algo a ser oferecido. Não é algo que nós apenas recebemos, mas nós recebemos, nós podemos oferecer também ao Senhor. Muitas vezes a gente vai limitando a nossa oferta ao Senhor a um pequeno momento da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa semana. O estar com o Senhor às vezes vai ficando limitado, né? A nossa entrega a Deus é limitada a um dízimo, a algo na igreja que nós ajudemos, né? Nós fazemos parte de algum ministério, de algum departamento, mas é preciso que nós coloquemos tudo diante do Senhor. O nosso trabalho, todos os nossos dias, o nosso tempo, o nosso corpo cansado, o nosso corpo sofrido e doente, né? As nossas posses, o nosso louvor e os nossos sofrimentos. A gente colocar as nossas dores diante do Senhor, né? Ela diz não só aceitando, mas entregando também a Ele, entregando ao Senhor. Ela diz, não será legítimo então pensar na solidão como material
para sacrifício? Eita, Jéssica. Mas se você quiser mandar aqui, veja se tá para todo mundo, tá certo? Aí eu leio aqui. Não será legítimo então pensar na solidão como material para sacrifício? O que eu coloco no altar da consagração é simplesmente o que eu tenho neste momento. O que quer que eu encontre agora em minha vida de trabalho, oração, alegrias e sofrimento. Ela diz que algumas pessoas veem a solteirice como uma desvantagem, uma deficiência, uma privação, até mesmo uma maldição. Outras veem como um grande trunfo, uma permissão para viver desregradamente, uma oportunidade de fazer o que der na telha. Eu a vejo como uma dádiva. Transformar essa dádiva numa oferta pode ser a coisa mais custosa que alguém pode fazer, pois significa renunciar a um precioso sonho sobre o que se queria ser, assim como aceitar o que não se queria ser. Como estão mudadas as minhas ambições? Talvez eu tenha pensado o apóstolo Paulo, pois ele escreveu: quero conhecer a Cristo. E aí ela vai contar um pouco sobre o processo, né, da doença terminal do segundo marido dela, que enfrentou um câncer, né, muito grave, né, muito agressivo, né, que precisou que muitos procedimentos terríveis, né, muitos procedimentos invasivos fossem feitos com ele. E diante desse sofrimento, né, diante do médico explicando toda essa situação, ela disse que ela só queria dizer não, né, não, 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 porque esse sofrimento se tornou o dela, né, e ela estava com muito medo. E ela perguntando o que eu posso fazer diante disso. O que fazer diante de uma situação como essa, né, se tornando, vendo a pessoa que você ama, né, sofrendo dessa forma. Ela disse que a resposta veio dizendo: ofereça. Mas oferecer o quê? Ela disse que se sentiu desamparada, como a viúva de Sarepta, prestes a usar o resto da farinha e do azeite que se colocava entre a inanição de seu filho e a sua própria, quando Elias apareceu e lhe disse que fizesse um bolo para ele primeiro. Por ser a palavra do Senhor, ela obedeceu. Os efeitos dessa obediência foram muito além da sua imaginação. Ela diz que, diante desse enfrentamento, né, desses meses que estava passando por tudo isso com seu marido, né, essa resposta de oferecer, né, o pouco que ela tinha, foi o que veio à sua mente. Então ela traz aqui mais um poema de Amy Carmichael, né, que veio à sua mente sobre a analogia entre o sofrimento e a pobreza da viúva de Sarepta. Não vou ler ele aqui, porque são muitos poemas aqui, mas há de se refletir, né? Como Amy tem esse dom, né, para a escrita dos poemas, e desses poemas com essa beleza, né, que traz essa visão de Cristo, né, da vida do cristão. Ela diz que não tinha nada em casa para oferecer a não ser a dor. A dor pode ser uma oferta? O que é que o Senhor ia fazer com aquilo? O Senhor vai querer, né, o nosso sofrimento? Faça-me um bolo. Em outras palavras, Elias disse: há algo que você pode fazer, mesmo em sua pobreza. Você pode me dar algo. Você pode não ter muito, pode não parecer muito, mas é exatamente aquilo de que preciso. Se você me der, posso fazer algo que não faria sem ele. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Assim, da melhor maneira que eu pude, eu ofereci, Elizabeth disse. Isso foi
há muitos anos, e ela diz que levou muito tempo para poder assimilar essa lição. Mas a ênfase agora não está na perda, na privação ou no preço a ser pago. Vejo como um ato de culto racional e como uma dádiva que Deus me deu para que eu lhe dê de volta, a fim de que ele possa fazer algo daquilo. Então, até muitas vezes, né, o sofrimento a gente fica retendo, né, guardando, segurando para a gente. E aqui ela está nos ensinando que a gente deve colocar diante do Senhor, né, e oferecer diante do Senhor também. Quando Ad morreu, o Senhor, em sua misericórdia, ajudou mais uma vez a ver na sua viuvez o que apenas vagamente percebera na primeira, uma dádiva, um chamado e uma vocação, não apenas uma circunstância para se suportar, mas esse sofrimento da solidão para ela, né, algo muito maior, né, um chamado, né, para viver e entregar diante do Senhor. O que vem em seguida? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. É maravilhosamente reconfortante ter a certeza absoluta de que estamos fazendo a vontade de Deus. Eis aqui uma matéria sobre a qual não pode haver dúvida alguma. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que desafiador, né, gente? Como é confrontador, né? Como é difícil, mas esse é o caminho que o Senhor nos chama a trilhar, né? Esse caminho de entrega, de obediência, né? De seguir os seus passos e colocar diante dele tudo aquilo que nós temos recebido, né? Liliane comenta aqui que essa autora andou nos passos de Jesus, aprendeu a obediência pelas dores que sofreu, aprendeu a aceitação pelas dores que sofreu, fortaleceu a fé pelas dores que sofreu. A escrita dela demonstra uma clara compreensão e consciência do Senhor a quem ela servia. Ela tem uma sensibilidade na escrita que é sentida por nós que estamos lendo suas palavras reconfortantes. Muito. E até hoje, né, ela tem nos abençoado, ajudado a fortalecer as nossas fé, né, nos desafiado a olhar para o Senhor cada vez mais, né, que nós possamos, né, buscar andar nesse caminho também, nos passos de Jesus, né, aprender com o exemplo de Elizabeth, com o exemplo de Paulo, com o exemplo de Cristo, andar nesses passos. A teóloga do sofrimento, que muito nos ensina. Às vezes a gente não está passando exatamente pelo que ela passou, né? Às vezes não é uma solidão como a que ela vivenciou, né? Como ela falou em um dos capítulos anteriores, mas a mensagem está aí, né? A mensagem é que nós podemos aprender muito com essa entrega, com a aceitação, né? Com deixar diante de Deus, né? Deixar tudo no altar, né? Como diz o hino, entregar tudo ao Senhor, né? Para que a gente reconheça que não temos nada, né? Mas com ações de graça a gente pode agradecer por tudo, né? São alguns dos paradoxos, né, da vida cristã. É que temos muito, temos tudo em Cristo, né? Não temos nada de nós mesmos para oferecer, mas tudo aquilo que nós temos recebido, podemos entregar, né, diante do Senhor. Alguém quer falar? Jéssica disse que sofrimento e felicidade não são opostos em si mesmos. A paz que Deus dá realmente é diferente da do mundo. É verdade. É possível encontrar alegria no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento e à dor,
né? E aí é o que ela vai começar a tratar também no capítulo 17, né? A glória do sacrifício. Só um momentinho, tá, gente? Esse capítulo ele vem como quase uma continuação do anterior, né? Onde ela continua trazendo a questão da oferta, né, da viúva de Sarepta, que trabalhava para assar aquele pequeno bolo, né, e o que será que estava passando na cabeça dela. Ela diz que quando tudo que temos a oferecer parece pateticamente pequeno e lamentavelmente pobre, devemos oferecer mesmo assim, com a obediência da viúva e a simplicidade de uma criança que traz uma flor amassada para sua mãe. A criança não fica amarga e ressentida com a pobreza da sua oferta. Ela está feliz por ter algo. Quantidade e qualidade nem sempre estão sob nosso controle. E o que o Senhor pode fazer com aquilo que estamos entregando não é da nossa conta. Essa parte está sob o controle dele. Ele mesmo sabe o que fará. Que a nossa oferta seja livre, humilde, incondicional, dado na plena confiança de que a transformadora energia divina pode ajustá-la à consecução dos seus propósitos. Então, se é só um pouco de farinha, um pouco de azeite, né, que nos resta, seja um pouco que nós temos, né, que parece que também é o que seria o que nos sustentaria, nós podemos colocar diante do Senhor, né, mesmo sem entender o que é que Ele vai fazer com isso, né, o que Ele vai fazer a partir disso. Não importa, né? Não importa. Ela diz aqui no texto que aparentemente seja inútil, né, o que a gente está entregando ao Senhor, como a solidão ou o tipo de sofrimento que a gente esteja vivendo, não importa que pareça pouco, que pareça em vão. As nossas ofertas se tornam parte da oferta que Cristo fez de si mesmo. Ele o fez por amor ao Pai. Abre aspas, né, para citar um versículo. Eis aqui estou para fazer ao Deus tua vontade. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo fez também por amor a nós, que dela tanto necessitávamos. Haveremos de segui-la aqui, amando o Pai o bastante para nos entregarmos totalmente a Ele e, por amor, alcançarmos aqueles que não parecem merecê-lo. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O apóstolo Pedro toca a mesma nota ao nos dizer que à medida que somos edificadas numa casa espiritual para Deus, nos tornamos sacerdócio santo. Nós, sacerdócio santo, imaginem só, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Se a função primária do sacerdócio é oferecer sacrifícios, então essa deve ser nossa função primária como seus sacerdotes. Toda a vida se torna uma contínua oferta para o louvor de Deus, né? Nós somos chamados de sacerdotes, né, para entregarmos ao Senhor, né, continuamente sacrifícios de louvor, sacrifícios vivos, santos, né, que agradem a Ele, que glorifiquem a Ele, né? E a gente vê aqui no texto, na vida desses homens e mulheres que seguiram a Cristo, né, como essa vida de entrega, de sacrifício ao Senhor nos coloca continuamente diante da presença dEle, né? Nos faz estarmos diante do Senhor, que nós não precisamos hoje, né, de
de um altar, de um templo, como era naquela época, né? Que havia um grande templo para o sacerdote entregar o sacrifício por todo o povo, mas que o sumo sacerdote fez esse sacrifício de uma vez por todas, né? E o que a gente faz hoje, né, como esse sacerdócio que nos é designado, é viver, né, de forma a nos entregarmos a Cristo, nos entregarmos ao Senhor, deixando tudo diante dele, até aquilo que parece mais inútil, até aquilo que parece mais pobre, né? Como a oferta da viúva de Sarepta, também como a viúva, né, que não tinha, só tinha poucas moedinhas, né, e colocou como entrega. Nós colocamos isso diante do Senhor. E quando a entrega de nós mesmos parece ser uma exigência muito grande, isso se dá em primeiro lugar porque os nossos pensamentos sobre o próprio Deus são mesquinhos. Não o temos visto de fato, dificilmente o temos provado e aprendido quão bom Ele é. Em nossa cegueira, nos aproximamos dele com desconfiança, reserva. Com uma desconfiada reserva. Questionamos quanto de nossa diversão ele pretende estragar, quanto exigirá de nós, quão alto é o preço que devemos pagar antes que ele seja aplacado. Se tivéssemos a mínima noção de sua amorosa bondade, eterna misericórdia, de seu cuidado paternal para com seus pobres filhos, de sua generosidade, de seus lindos planos para nós, se soubéssemos quão pacientemente ele espera que nós nos voltemos para ele, quão gentilmente ele pretende nos conduzir a pastos verdes e águas tranquilas, quão cuidadosamente ele está preparando um lugar para nós, quão incessantemente ele está ordenando, orquestrando e projetando o seu plano mestre para o nosso bem. Se tivéssemos qualquer ideia de tudo isso, será que seríamos relutantes em abrir mão de nossas flores amassadas ou do que quer que tenhamos agarrado com tanta força com nossas mãozinhas suadas? Se com coragem e alegria nos derramarmos por ele e pelas pessoas por causa dele, não é possível perder, em qualquer sentido último, nada que vale a pena reter. Perderemos a nós mesmos e o nosso egoísmo, ganharemos tudo o que vale a pena ter. Esse capítulo, ele ficou todo marcado para mim, praticamente, né? Marcando só o importante. Eu marquei muito do capítulo, né? Porque como ela nos lembra, né, dessas verdades sobre o Senhor, né? De como Ele é bom, de como Ele é justo, de que Ele nos ama, de que Ele, né, está preparando algo melhor para nós. E como facilmente a gente se esquece disso, né? Como facilmente os nossos olhos são, né, chamados a atenção para outras coisas, para o sofrimento do tempo presente, e esquecem da glória do Senhor, né? Mas precisamos viver nessa verdade, né, de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele está fazendo, né, e de que para que a gente possa realmente perceber essas coisas, a gente precisa andar junto dele, né, estar mais próximo dele, da sua palavra. Jéssica diz que certamente Paulo pode ver que tudo valeu a pena, e Jim também. Sim. Né? Tantos que sofreram, né, com Cristo, hoje pode dizer, né, que valeu muito a pena. Eles têm esse tesouro. Cada renúncia conduz à glória. Ela diz que Deus não poderia nos mostrar mais completa e claramente a gloriosa verdade da vida que vem da morte, senão por meio desses paradoxos da própria vida e morte de Jesus. Não está claro para nós que o sacrifício do Calvário não foi uma tragédia, mas a liberação da vida e poder? Cremos nisso? Como é difícil crer que nossa própria oferta a Deus funcionará da mesma forma. Como é fácil para a maioria de nós viver como se não crêssemos nisso. Ele nos chama a participarmos não apenas da sua cruz, mas também da sua glória. Se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos.
que essa seja, né, a esperança que se manifesta, né, na nossa vida diariamente. Como diz em Hebreus 12, né, que Cristo, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele sabia da alegria que viria, que a gente possa ter em mente essa alegria também, né, essa alegria que está presente mesmo no meio do sofrimento, porque ela procede não das circunstâncias, mas da paz que Deus dá, né, que excede todo o entendimento, que é diferente da paz do mundo, né, mas que se manifesta mesmo em meio à dor. Ela traz alguns versículos, né, que são garantias divinas e que ela nos chama a guardá-los em nosso coração. Como a gente fala, né, como nós precisamos meditar e voltar, né, na palavra do Senhor, para que a nossa mente se amolde a isso, né, para que nossa compreensão ela seja fortalecida no que a palavra de Deus diz. Se estou em Cristo, eu realmente não posso perder. E ela termina citando o hino, né? A cruz tem para mim atrativo sem fim. Nela foi que Jesus me salvou. Então, que amemos a mensagem da cruz, possamos proclamá-la, né, até o fim. Amém. Vocês querem falar? Querem comentar alguma coisa desse capítulo? Eu quero comentar, meninas. Eu fiquei pensando muito nessa frase, eu até marquei, sobre a exigência, né? A exigência, quando ela fala, quando a entrega de nós mesmos parece ser uma exigência muito grande, isso se dá em primeiro lugar porque os nossos pensamentos sobre o próprio Deus são mesquinhos. E, às vezes, na minha pequena fé, eu chego a pensar, puxa Deus, será que o Senhor não está sendo tão exigente comigo nisso, né? Não seria leve o fardo que eu teria de carregar? E isso me impactou muito, essa mensagem dela aqui, né? De saber que se eu estou pensando que Deus está exigindo muito de mim e que para mim bastava apenas, bom, eu já creio em ti. Então, por que tantas exigências, né? Infelizmente, às vezes, a fé parece que está tão pequenininha que isso passa pela nossa mente, né? Pela minha mente, no caso. E eu fiquei muito impactada com isso, porque a gente fica pensando, mas o fardo é leve, eu não quero essas exigências todas. E às vezes eu esqueço que Deus Jesus é Salvador, mas que Ele também é Senhor, e às vezes a gente quer apenas se pegar, se agarrar apenas do Salvador, né? Mas a gente quer deixar o senhorio dele um pouco com reserva sobre a vida. Então, realmente, isso me impactou, saber que muitas vezes eu tenho sido mesquinha com esse meu pensamento de achar que ele está exigindo muito de mim e que eu não dou conta, eu não sou capaz, e por isso não me exija tanto, porque eu não sou capaz de oferecer, né, ao que está à tua altura. Eu queria compartilhar isso com vocês. É muito verdade isso, Liliane. A gente tem dificuldade de abrir mão de certas coisas, né? E às vezes, né, depois a gente entende, né, por que o Senhor nos pediu aquilo, que algo não era pra gente. Né? No momento, às vezes, é muito difícil de entender, mas às vezes também a gente passa a vida sem entender, né, do porquê o Senhor nos pediu algo. Mas é certo que andando, né, e entregando a Ele, muitas vezes a gente está se apegando a um fardo que é pesado, né, achando que aquilo na verdade é algo bom para a gente e a gente está segurando, né? Não, eu não quero entregar isso, não, eu quero ficar com isso para mim. E Ele está colocando diante de nós, né, justamente essa entrega para que a gente possa tomar o fardo leve sobre os nossos ombros, né? E isso não significa que não há dores, né? Os caminhos, os passos de Cristo foram o caminho da cruz, né? Mas a gente precisa realmente
sondar assim, o nosso coração e pedir que o Senhor nos mostre isso, né? Que muitas vezes a gente faz, a gente se apega com as mais variadas coisas assim, de projetos de vida, de pessoas, né? E até mesmo, às vezes, com certos tipos de pensamento que a gente quer manter, que a gente às vezes sabe que não deveria estar com aquilo que a gente deveria mudar, mas a gente quer insistir naquilo, né? E o Senhor pede de nós, né? Ele pede que nós coloquemos diante dele tudo aquilo que nós temos recebido, né? E as coisas boas e as coisas ruins, né? As coisas difíceis também, porque às vezes a gente abre mão, né, de alguns projetos, não, porque realmente hoje eu entendo, não era da vontade do Senhor, talvez eu tivesse, né, me afastado por causa disso, mas às vezes a gente tá em coisas que aparentemente são boas, mas elas estão ocupando um lugar errado no nosso coração, né? Ocupando um lugar prioritário, elas estão colocando Deus em segundo lugar, a gente está vivendo a vida orientada, né? Os compromissos do nosso coração estão em outros lugares e o Senhor pede que a gente ame a Ele sobre todas as coisas, para que a gente possa amar as outras coisas da maneira certa, né? Então, aprender a perder, né, a viver na solidão é também isso, né? Também amar o Senhor sobre todas as coisas, né? Sobre a companhia de outras pessoas, sobre, né, o que nós queremos, né, para que nós possamos deixar diante dele, né, tudo isso. A Daça diz, aí vem aquela frase na mente: Deus não dá um fardo maior do que possamos carregar, mas o fardo dele é leve, né? E a graça dele nos basta, como ele mesmo falou para Paulo. Sim. E às vezes vão vir provações que a gente às vezes não consegue aguentar, né? Que a gente tá penando naquilo, mas a presença do Senhor, do seu Espírito conosco, a graça dele, é certo que estarão conosco, né? Que é certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, né? E habitarei na casa do Senhor, como diz o Salmo 23, né? Então que a gente possa ter a certeza, né, dessa graça, dessa misericórdia, dessa bondade, por mais que estejamos vivendo dores grandes, né? Sofrimentos grandes. E vamos para o capítulo 18, né, para a gente não se estender tanto mais também, que fala sobre uma parte nos sofrimentos de Cristo, né? E ela começa contando a história do neto dela, né, que estava sofrendo porque estava se sentindo muito solitário na escola. Ele não tinha amigos, né, ele tinha se mudado há algum tempo para uma nova cidade, um novo estado. E ele às vezes ficava se questionando se ele não devia ter o mesmo comportamento que os seus colegas tinham, né, que eram comportamentos errados, né, de falar palavrão, de desobediência, ou algo assim, porque pelo menos ele teria um amigo, né? E aí ela discorou com ele, pediu sabedoria para os pais, né, e para que ele no futuro entendesse que esse preço que ele estava pagando pela fidelidade ao Senhor um dia seria recompensado, né? Jéssica disse que crianças americanas são diferentes. Eu acho que, né, tem umas questões culturais que a gente não entende muito bem como é. E também a época, né? Eu não sei quando foi isso que aconteceu. Mas tem essas diferenças culturais. E ela diz, né, que orou para que o netinho dela entendesse essa lição, né, mas chorou, assim, ficou com o coração aflito vendo ele passar por isso. Mas ela diz, o que não temos agora não é necessário agora. Possivelmente, a própria negativa divina é para que o garoto possa aprender, nesse momento crucial de sua vida, a se voltar para Deus em oração, por uma necessidade que ele sente profundamente, né? E às vezes é muito triste, muito um pouco assim difícil de aceitar, né, que isso possa acontecer, vamos dizer assim, com a criança de 10 anos. Mas se temos
uma coisa certa, né? É que é importante que nós possamos aprender nessa vida a passarmos pela solidão, né? Porque solidão vai ter, né? Em algum momento da nossa vida vai ter solidão. Então é melhor aprender a passar por ela, a viver nela, a colocar ela diante do Senhor, do que não aprender, né? Porque se torna muito mais angustiante, se torna desesperador, se torna sufocante, né? Então, essas lições de solidão, né, de se sentir solitário, de se sentir sozinho, elas são muito importantes para a gente, né? Acho que para todo ser humano, de viver, né, não querendo se isolar completamente, né, como a gente falou, não de se excluir, de agora eu sou independente, autônoma, não vou ver com ninguém, mas de aprender a passar por esses momentos, né, e de se voltar para o Senhor, né, nesse momento também. Ela diz: quando um menino ou uma mulher, quando um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina aceita o caminho da solidão por amor a Cristo, isso tem ramificações cósmicas. Essa pessoa, em uma transação secreta com Deus, realmente faz algo pela vida do mundo. Isso parece quase inconcebível, mas é verdade, pois é uma parte do mistério do sofrimento que nos foi revelado. Aceitar uma obediência difícil por causa de Cristo é tomar a cruz. É a cruz de Cristo. Ele não nos daria uma coisa que ele mesmo não tivesse carregado, não estivesse carregando, que ele mesmo não tenha suportado no Calvário. Cada vez que meu coração diz sim por amor a Cristo, embora minha natureza humana diga não, ali a cruz está sendo tomada. Ali eu me torno um pouco mais como meu mestre, ali eu vivo nele, ali eu participo de sua obra de cumprir a vontade do Pai na terra. Por muitos anos pensei que sofrer por amor a Cristo dissesse respeito apenas às formas de sofrimento que eram resultado direto de alguém testemunhar publicamente acerca dele ou servi-lo de alguma maneira especialmente significativa. Eu presumia que, quando Paulo escreveu aos Colossenses: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, ele se referia a estar na prisão por causa de algo que ele havia feito em favor deles. Sem dúvida, isto é verdade, mas não da maneira limitada que eu pensava. Ele quis dizer muito mais. Ele viu a grande verdade da troca, o fato de que o seu sofrimento traria o bem para outros. E isso não apenas para a igreja em Colossos. Paulo prossegue dizendo: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Embora não seja difícil ver a tarefa de um apóstolo como uma atribuição divina, muitas vezes é difícil ver a nossa própria como sendo, em qualquer sentido, divinamente atribuída. Então, Paulo não tinha noção, né, de como ele ia estar abençoando pessoas 2000 anos depois, né, com esse exemplo no seu sofrimento, né, nós conhecemos, sabendo que ele era um ser humano pecador e falho, mas que buscou imitar a Cristo. Mas quando a gente olha para Paulo, para Pedro, para João, a gente consegue dizer, não, eles eram apóstolos, né, eles eram estavam ali inspirados, guiados pelo Senhor, mas quando a gente olha para a gente mesmo, a gente não sente tanto essa atribuição divina nos nossos sofrimentos. Mas o Senhor nos chama, né, para passarmos por certas atribuições em certos momentos. Né? E ela diz: o sofrimento nunca é inútil, mas pode, pela graça, abençoar outros. Né? O sofrimento nunca é em vão, mas pode ter ramificações eternas quando estamos dispostos a recebê-lo com fé. Né? Quando estamos dispostos a, em cada tarefa que nos é atribuída, tornamos-nos cooperadores em um grande mistério que é a dispensação. Nossa cooperação afeta o corpo de Cristo, a Igreja e, portanto, por extensão, o mundo inteiro. Embora estejamos sozinhas do ponto de vista do mundo, não somos, do ponto de vista de Deus, instrumentos solitários. Pertencemos a uma orquestra e contribuímos para a harmonia ao tocarmos a nossa própria parte
no instrumento que nos é dado. Então a gente pode se sentir só, né? Mas nós fazemos parte de um corpo que tem muitos membros e cada um tem a sua função. Paulo explica a operação desse corpo místico nos simples termos de um corpo humano, uma harmonia de muitas partes sob a mesma cabeça, todas contribuindo para a perfeita operação conjunta do todo. E aí nós conhecemos esse texto que fala sobre a igreja como corpo, né? Cada um tem a sua função e um não pode dizer ao outro, né? Você não é importante, você não tem valor nesse corpo, ou dizer, eu quero fazer a parte do outro membro, mas estarmos alinhados, né, com o propósito do Senhor para o que nós temos feito. Ela fala aqui, ela continua falando sobre a questão do corpo, né, na visão do supremo projetista, né, que é o Senhor. E como seria, né, se não tivesse as pessoas que o Senhor, né, colocou, mas que às vezes a gente acha que é inadequado, né? A igreja precisa de cada parte do corpo, né, de cada um naquilo que o Senhor tem chamado para operar, para fazer com cada atribuição que tem sido feita. Ela conta a história, né, de algumas mulheres, mas logo aqui no finzinho, né, ela vai dizer que foi perguntado, né, se era capaz de perceber nesses trechos os conflitos e batalhas internas. E ela disse, se eu sou capaz, Deus do céu, como eu sou, percebo completamente, pois já estive lá. Foi por essa mesma razão que escrevi a ela acerca de todo o misterioso e celestial sistema de sacrifício que tanto me tem confortado e revelado a glória de compartilhar com Cristo de sua obra redentora. Isto mudou minha vida, minha reação à vida, com todos os seus labores, alegrias e problemas. Sou chamada a estar perto, ao lado do Redentor, e recebo uma pequena atribuição que traz comigo o poder de ajudar a completar a cota ou o que resta de seus próprios sofrimentos. A escolha é minha. Também queres retirar-te ou virás comigo? Ouço dizer. Então, é ser parte dos sofrimentos de Cristo, ser parte desse corpo, com todas as atribuições que o Senhor tem dado, nesse momento que temos vivido, né, o que Ele quer para a nossa vida no dia de hoje. Vou dar continuidade para a gente se encaminhar para o encerramento, tá, gente? O capítulo 19, ela fala sobre uma estranha paz, que ela traz também um trecho contando sobre a experiência que teve com a filha dela, né, com a distância dela, e dessa aflição que ela tinha, né, de estar distante, de não poder fazer parte da vida dos netos, como ela viveu com os próprios avós, mas que ela recebeu uma palavra, né, de que iria ficar tudo bem. E essa palavra encorajou ela a crer e observar. Ela diz, aprendi que nessa renúncia eu tinha aquilo que a semente que cai no solo tem, um novo potencial para dar a vida. Eu ficaria sozinha, mas agora eu tinha algo precioso para oferecer em amor ao meu Senhor, o que por sua vez tornaria minha solidão algo completamente diferente. De alguma forma misteriosa, que eu não conseguia prever, aquela oferta traria frutos. Isso faria diferença para a completude do corpo, do qual sou apenas um membro em particular. A completude do corpo, aquilo que me trouxe uma nova compreensão. A completude do corpo é a santidade do corpo, um corpo saudável, em saúde em todas as suas partes. À medida que cada membro cresce em santidade, o corpo cresce em completude.
Santidade é o que importa para Deus. A santidade ou completude de um membro do corpo faz diferença para todos os demais. Jéssica disse: nossos sofrimentos pequenos e triviais são tomar a cruz. Às vezes damos mais drama aos problemas e sofrimentos maiores, mas o fato de não ceder às ideologias desse mundo quando convivo com os ímpios é tomar a cruz e seguir a Cristo. Sim, como ela diz, né? Toda vez que nós negamos a natureza pecaminosa, pecadora, né, para seguir os valores de Cristo, para seguir os seus passos, né, a gente está tomando a cruz. E assim nós vamos crescendo em santidade, né, como ela tem falado. Essa completude do corpo, ela vai se manifestando à medida que nós vamos crescendo em santidade, porque isso é a saúde do corpo, né? A maneira como respondo aos dados de minha experiência diária determina meu crescimento em santidade. Quando oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Deus responde a essa oração, medindo exatamente o quanto precisamos para o crescimento espiritual e físico. Ele sabe que o vigor espiritual não pode se desenvolver sem conflito. Devemos abrir as duas mãos para receber o que é dado, com submissão, humildade, às vezes coragem, ou até mesmo, como disse uma amiga, como um desafio, dizendo a nós mesmos: isso é parte da história, a história do amor de Deus por mim e do meu amor por Ele. Isso é aceitação no mais verdadeiro sentido. É aqui que encontramos a verdadeira paz, aquela paz estranha e inexplicável que Jesus prometeu. A paz que é diferente da do mundo, né? A paz que excede todo entendimento. A paz, né, que só pode vir de Cristo, né? Essa paz que Ele nos dá. E ela fala aqui um pouco sobre a coroa que Jesus usou, né, sendo a coroa de espinhos. E o que essa coroa diz sobre o amor de Deus Pai? Muito e de muitas maneiras. O amor dele não é algo sentimental. Era forte e suficiente para negar a si mesmo. Forte o suficiente para sofrer. É isso que nos diz sobre o amor do Filho. Ele poderia ter evitado a coroa e a cruz, mas não o fez. Ser cristão é fazer o tipo de escolha que nos leva diariamente a uma harmonia cada vez maior e mais próxima com o Espírito de Cristo. Com efeito, não podemos ser cristãos de modo algum, a menos que tenhamos esse Espírito dentro de nós. Ao fazermos essas escolhas na liberdade e na vontade que Deus nos deu, encontramos vida, alegria e paz. Jesus encontrou sua alegria e paz, sua própria comida na vontade do Pai. O servo, nunca nos esqueçamos disso, não é maior do que o seu Senhor. Então, que possamos fazer essa escolha, né, diariamente, de vivermos em harmonia com o Espírito do Senhor, de estarmos em harmonia com a sua vontade para as nossas vidas, com a sua vontade para a história da redenção, né, para a santificação do seu povo. Ela diz: e se escolhermos dizer não? É uma escolha perigosa. Quando Moisés fez a exortação final ao povo de Israel em Moabe, ele revisitou a história da fidelidade de Deus para com o povo. E isso, né, pode gerar essa raiz de amargura que é mencionada em Hebreus, após uma passagem que relaciona santidade com a paz. Aquele que abdica da graça de Deus é como a erva daninha, amarga e nociva, que envenena a vida de outras pessoas. A recusa em aceitar a graça nos isola, assim como uma criança emburrada, mergulhada em sua própria miséria, rejeita ser consolada. Ela conta a história de uma vez que ficou cuidando do seu neto quando ele era pequenininho e os pais dele saíram de casa e ele ficou emburrado, não queria aceitar o que ela estava oferecendo, não queria que ela estivesse ali, só queria a mãe, estava aos berros, se contorcia e chorava e gritava. E aí ela diz que fez uma oração, né, para que o Senhor ajudasse ela naquele momento, e chamou o menino para sair. E aí ele ficou mais tranquilo e foi ver as estrelas e ouvir os grilos.
e ficou, né, quieto por um longo tempo, acolhido nos ombros, né, nos braços da avó. E ela diz: a busca por satisfação à parte do amor de Deus é tão fútil quanto a recusa do netinho ao único conforto que lhe estava disponível naquela noite. Ele queria a mãe e a mãe não estava lá. Quando enfim aceitou o que lhe era oferecido, ele saiu do deserto uivante de sua miséria e encontrou a paz. Então, se nós buscamos satisfação em outros lugares que não no amor de Deus, nós estamos agindo que nem o pequeno Jim, né? Nós estamos berrando, gritando, nos contorcendo, dizendo eu quero a mamãe, quando nós estamos diante, né, de uma oferta do Senhor, de que encontremos paz nele, né? Essa paz, essa satisfação, essa alegria, mesmo, né, sem termos aquilo que queremos ou tendo aquilo que nós não gostaríamos de ter. Ela diz: meu tema é a libação, a oferta de nós mesmos, de tudo que nós somos e temos, fazemos e sofremos. Sacrifício significa algo que se recebe e algo que se oferece. Por fim, agradeça ao Senhor, né? Ela diz que nós ficamos tentadas a perguntar como fazer isso, né? Como fazer isso exatamente, e a gente sabe que um método para fazer isso não existe, né? Uma receita pronta de como a gente fazer isso não existe, mas ela traz algumas coisas de a gente se colocar diante do Senhor, se ajoelhar, orar, ficar em silêncio, né? E ela vai se encaminhar para dizer, por fim, agradeça ao Senhor por qualquer aspecto dessa dádiva pela qual você possa honestamente agradecer. Se não for pela coisa em si, ao menos por sua capacidade de trazer transformação, ou pela soberania de Deus, por sua vontade em permitir que você tivesse essa dádiva, por seu amor infalível, pela promessa de sua presença em águas profundas e fornalhas ardentes, pelo modo como você sabe que Ele está trabalhando para seu bem. Então simplesmente ofereça. Tome a dádiva que Deus lhe dá e faça dela uma libação para Ele. Erga suas mãos. Esse é um ato físico que denota seu amor, sua aceitação, sua ação de graças e sua confiança de que o Senhor fará disso algo redentor para a completude do corpo e até mesmo para a vida no mundo. Não procure por resultados dramáticos. Talvez não haja nenhum resultado perceptível, mas que deixemos tudo diante do Senhor e deixe que a resposta se manifeste a seu próprio tempo e à sua maneira. Começaremos a conhecer a estranha paz que não é como a paz que o mundo dá. Jéssica diz: contemplar e relembrar as promessas são algumas atitudes para ver o sofrimento como uma oferta e sacrifício. Sim. Vocês querem falar, gente, alguma coisa sobre esses últimos 2 capítulos? Olá, boa noite. Enquanto a Lohane estava falando no capítulo 18 e 19, que foi o que eu mais gostei, né? Foi os 2 últimos. E aí, enquanto eu lia também aqui, eu comecei a me lembrar do fato de eu ter muita dificuldade no meu trabalho, pelo fato de conviver com pessoas que não temem ao Senhor, né? E aí, muitas vezes, eu costumava diminuir o meu sofrimento, achando que isso não tem nada a ver com tomar a cruz, né? Mas que sofrimento é quem passa por uma doença incurável ou que perdeu alguém muito próximo, mas a gente costuma realmente dar valor a sofrimentos maiores e aos pequenos não. E o fato de a gente resistir, né, a nossa própria natureza pecaminosa, o fato de não ceder no nosso trabalho ao mundo, ao sistema do mundo, né, que é contrário à natureza de Deus e aos seus mandamentos, isso já é tomar a cruz, né, já é seguir a Jesus, já é de fato viver a vida que agrada a Deus.
E isso me confortou, o fato da Elizabeth ter lembrado disso, de que a gente sofre, que os nossos sofrimentos eles são únicos, né? E que eu posso oferecê-los como sacrifício, como oferta ao Senhor. Isso de fato me confortou. E eu pude me ver não sozinha. Costumava me ver muito sozinha nesse sentido e até diminuindo o meu sofrimento nesse sentido, mas agora eu pude ver que eu posso confiar e descansar, né? E até aceitar o fato de viver assim com conflitos, né? Porque a Bíblia nos diz que nós sempre teremos aflições, né? E quanto mais a gente acreditar nisso e tomar isso para si, mais fácil, digamos assim, vai ser passar por alguns sofrimentos, né? Sim, a gente consegue trazer muita coisa assim para nossa vida, né, Jéssica? E que bom, né, que a gente tem aprendido com esse livro, que a gente tem visto mais assim da vida prática, né, de como podemos colocar nosso sofrimento diante do Senhor e ter essa esperança, né, ter essa paz acima de tudo. Glória a Deus por isso, né, que você tem conseguido enxergar tudo isso assim na sua vida, né, e tem trazido essas palavras para o seu dia a dia, né, para o seu contexto. Mais alguém quer falar, gente? Se não, vamos orar para a gente encerrar. Alguém quer orar? Ora, por favor, Jéssica, para a gente encerrar. Amém. Senhor bondoso e misericordioso, graças te damos, Senhor, por este encontro, pelas verdades que nós podemos aprender aqui junto com outras irmãs de outros lugares, Deus, de outros contextos. Muito obrigada, ó Pai, por cada ensinamento, cada verdade aprendida. Muito obrigada, Senhor, por este encontro dessa noite, por podermos, ó Pai, compartilharmos um pouco de nossa fé e das dificuldades que nós enfrentamos. Que o Senhor continue a falar conosco no decorrer, Deus, da leitura do livro de Elizabeth, que tanto tem nos abençoado. Graças te damos por tudo. Amém. Amém. Amém.